Bom, então vamos lá aqui para o nosso exemplo de folha de pagamento resolvido aqui. Bom, o que que a gente tem aqui? A gente tem aqui as descrições da folha de pagamento. Lembrando que neste exemplo ele será prático, então a gente tem que. A ideia aqui é ensinar vocês o raciocínio para poder fazer os cálculos para fechar a folha de pagamento. Porque no final o que que é? É ter a remuneração correta, apurar corretamente os impostos, né? Então pagar o funcionário corretamente e apurar os impostos corretamente. Bom, vou começar então aqui com a minha folha de pagamento, né? Como toda folha de pagamento, eu vou colocar um sinalzinho de mais, são operações matemáticas. Começa pelo salário base do cara, que é 7.801,45, tá? Salário base. A gente vai começar a folha por isso. Antes, deixa eu só dar um overview aqui, ó, para vocês. O cara tem um salário base Harry Potter, o funcionário, ele tem um salário base 7.801,45. Ele trabalha numa jornada das 14 às 23h48, 5 por 2. Vai ser importante, e é sempre importante, saber a jornada diária desse cara para poder saber qual que é a jornada mensal que ele vai ter, e dependendo da hora que ele sai do trabalho dele, se vai ter ou não adicional noturno, se tiver ou não hora extra, se ela vai ser ou não noturna, tá? Vamos dar isso aqui. Bom, essa folha a gente está fechando em janeiro de 2023. Ele tem salubridade no grau baixo de 10%, não tem periculosidade. E ele tem uma pegadinha aqui, ó, presta atenção. Ele tem de horas extras nominais a 50%, 13 horas e 60 minutos. Então, ele tem 14 horas extras, ok? Porque eu teria que converter esses minutos aqui em horas. Lembra? A gente tem que fazer sempre a conversão. 60 dividido por 60 é igual a 1, então 13 mais 1, 14. Ele tem horas extras 100%, 16 horas e 12 minutos. E esse 12 minutos aqui, aí eu vou ter que converter em horas para poder somar com esse 16 e aí fazer a conta. Ele faltou no dia 18 e 23 do mês de janeiro, tá? Então ele faltou sem atestado, então tem DSR. Ele tem vale transporte, ele gasta por dia R$ 7,48. É importante entender isso. Na hora que eu for fazer o cálculo de vale transporte, vocês sempre terão que analisar os dois cenários. Saber se é vantajoso ou não para o funcionário o vale transporte, tá? Descontado da folha. Ele tem VR de 890, tem plano de saúde de R$ 1.000 e com uma coparticipação de 25%, vale alimentação de R$ 1.000, tem auxílio creche, R$ 259, e ele tem salário família. Este número aqui que tiver de salário família é a quantidade de filhos que ele tem. Quando eu for calcular salário família e auxílio creche, eu explico melhor, tá? Então vamos lá, fazer folha de pagamento. Sempre começa com o salário base dele aqui. E aí a gente vem aqui para a jornada dele, né? Vamos fazer aqui no schedule aqui, ó. Ele entra às 14, vai até às 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e aqui 48 minutos, né? Então vamos ver quantas horas ele trabalha de dia e quantas horas ele vai trabalhar à noite. Então, das 14 até as 15 é 1 hora, das 15 às 16 mais uma, das 16 às 17 mais uma, das 17 às 18 mais uma, e aí ele para pro almoço às 19, né? Volta às 20. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí das 19 a 20 ele ficou ali no horário de almoço, então ele voltou às 20 horas. Mais uma, das 20 a 21, mais uma, das 21 às 22, mais uma, das 22 às 23, mais uma, e das 23 às 23h48, mais 48 minutos, né? Então vamos ver quanto tem total. Ó, ele tem um total de 8 horas e 48 minutos, tá? De trabalho. Por que que é importante? Esse horário que eu não coloquei nada é o horário da janta dele, que geralmente, na maioria dos casos, é no meio da jornada. Então ele vai trabalhar, se ele trabalha 8 horas e 48 minutos, ele vai trabalhar metade, pausa para a refeição, depois ele volta para trabalhar. Mas aqui é importante eu fazer outra coisa. A partir das 22 horas, todas as horas dele serão noturnas. Então a gente vai marcar aqui, ó, de amarelo, que essas horas dele serão noturnas. Então ele vai ter de dia. Quantas horas ele terá de dia? Aqui a soma: 6 horas de dia. Vamos fazer uma soma aqui. Vou somar as horas de dia.
E quantas horas ele vai ter à noite? Obviamente ele terá 2 horas e 40 minutos à noite, né? Nós vamos somar aqui. Isso vai impactar em quê? Lá na soma de adicional noturno, né? Aqui deu 2,033 porque não está convertido os 48. Já vamos fazer a conversão agora? 48 minutos divide por 60. Vou fazer aqui embaixo. 48 minutos dividido por 60 minutos vai dar um valor, né? Então, 48 dividido por 60 vai dar um valor. Opa! Carambolas. Pronto. Ah, aqui ele considerou como relógio a célula, gente. Calma aí rapidinho. Pronto. E aqui também está considerando como relógio. Estou fazendo no Excel, então é horrível, mas bora lá. Porque eu estou fazendo no... Opa. Estou fazendo no Excel, gente, porque eu estou sem meu iPad aqui. Então, 48 dividido por 60 deu 0,8 horas. Então, vamos lá. As horas noturnas dele será a soma deste 1 mais este 1 mais essa 0,8 horas. Então, à noite ele fez 2,8 horas, tá? Por dia ele faz isso. Por que que é importante? Dentro dessas 2,8 horas aqui vai incidir adicional noturno e hora noturna, tá? Lembra disso. Bom, bora lá, né? Começar a fazer as contas, então. Vamos descobrir, então, a hora diurna dele para poder colocar os adicionais. E essa hora diurna também servirá de base para as horas extras dele que ele vai ter lá na frente. Então, vamos começar aqui. Hora diurna. Como é que é o cálculo de hora diurna, gente? É básico. Salário base, 7.801,45, dividido pela jornada. Nesse caso, o cara faz, ó, por dia 8,8 horas, que é aquele caso de 8,48 na semana, né? Então, a gente 5 por 2, segunda a sexta, então é um cara de 220 horas. E aí é rápido. É só dividir o salário pela jornada mensal, me deu o valor em hora aqui desse cara. Isso aqui é igual a hora diurna. Então vamos lá. Vou colocar uma legenda aqui, ó. Salário base, SB, dividido pela jornada mensal, dá o valor em hora aqui, né? Isso é o que a gente vai usar para a fórmula aqui, para as nossas fórmula. Beleza? Ele tem DSR aqui, ó. Cadê? Ele tem 2 DSR. DSR a gente calcula pelo dia diurno dele, né? Pelo dia diurno, nunca pelo noturno. Então a gente já pode continuar a conta aqui. Isso aqui é hora diurna, guarde isso, né? Com você, isso aqui é hora diurna. Só ver aqui que isso aqui é de madrugada. Diurna. Só um segundo. Diurna. Bom, então, continuando aqui a nossa gravação, tive que dar uma pausa aqui para resolver um problema. Bora lá, então. Já sabendo a hora diurna, vou aproveitar como tem DSR e vou saber o dia trabalhado dele. Então, ó, por dia ele trabalha 8,8 horas, né? Se a gente juntar esses dois aqui, ó, dá 8,8 horas, né? Quer ver? Faz a soma aqui por dia. Então, se esse aqui são a quantidade de horas trabalhadas, eu multiplico pela hora diurna, eu vou ter um total do dia dele, né? Então, ó, o valor de uma hora diurna é 34,46, vezes 8,8 horas trabalhadas num dia. Então, um dia de trabalho dele será 312,06 centavos, que isso aqui é um dia trabalhado. Aqui, um dia trabalhado. Bom, então temos aqui, beleza? A gente já fez esse cálculo, guarda ele com a gente. Agora bora fazer adicional, né? Adicional noturno. O adicional noturno, ele incide sobre a hora diurna. Então, a hora diurna dele é 35,46, que aqui é a hora diurna, vezes o fator de hora noturna, de adicional noturno, que é 1,20. Então, aqui é o adicional noturno.
dele. E aí eu já posso fazer direto. Vezes 1,15, que é o adicional de hora noturna. Isso tudo vai me dar o valor de uma hora noturna dele. Então vamos lá. Igual, né? Que eu estou no Excel. Uma hora diurna, 35,45, vezes 1,2, que é o adicional noturno, vezes 1,15, que é o adicional de hora noturna. Então, uma hora noturna dele, isso aqui é igual a hora noturna. E aqui é uma, tá? Uma hora noturna dele é 48, são 48,92. Só que ele faz por dia 2,8 horas trabalhada no período da noite. Horas trabalhadas. E aí eu tenho que multiplicar, lembra aqui do calendário, mês de referência, janeiro de 2023? Eu tenho que multiplicar por a quantidade de dias que ele trabalha à noite. Então eu tenho que ir lá no calendário, ó, mês de janeiro de 2023. Janeiro só teve um feriado que foi no domingo, e aí eu faço direto aqui. Conto os dias úteis, né? Então aqui são 5, aqui são 4 semanas, 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. Então, vezes 22 dias trabalhados no mês. Então agora conta, né? Então, uma hora noturna vezes 2,8 horas que ele trabalha por dia, vezes 22 dias que ele trabalhou no mês de janeiro, vai dar o total de hora noturna dele aqui, ó. Para acrescentar aqui. R$ 3.013,53. Só que aí eu tenho que separar. Dentro desses 3.013 eu tenho hora diurna, né? E aí eu tenho que fazer aquela separação. Eu não posso colocar esses 3.000 aqui na folha de pagamento, senão eu vou estar pagando dobrado para ele. Qual que é o cálculo? É o mesmo que a gente fez aqui, só que com a hora diurna. Vou fazer aqui no cantinho, tá? 35,45, que é a hora diurna dele, vezes 2,8 horas que ele trabalha à noite, vezes 22 vai dar um valor. Então vamos lá. A hora diurna vezes 2,8 horas que ele trabalha todo dia à noite, vezes 22 dias, vai dar um valor. Ó, deu R$ 2.184. Aqui. E a diferença disso, ou seja, 3.013,53 menos 2.183,72, a diferença disso é o adicional noturno. Isso aqui é o adicional noturno dele. E é isto aqui que vai subir para a folha de pagamento, tá? Então, ó, e vai somar na base. 829,81 que de adicional noturno, tá? Dele. Beleza? Feito isso, a gente pode continuar a conta aqui. Ele tem hora extra. Vamos seguir direto para hora extra primeiro. Eu vou pular insalubridade, tá? Não, eu vou fazer na ordem, tá, gente? Adicional de insalubridade. Vou colocar aqui, ó, em cima. Aí, grau baixo. Então, 7.801,45, que é o salário dele, vezes 10%, que é o grau baixo de insalubridade. O resultado dessa operação é o valor que a gente coloca ali, ó, somando 780,15, tá? Que é o adicional de insalubridade dele, beleza? Então tá aqui. Essa é fácil. Fiz adicional de insalubridade, não tem periculosidade. Então vamos fazer hora extra 50%. Aqui é uma pegadinha. Eu tinha que converter 60 minutos em hora. Obviamente 60 minutos é uma hora. Então no total ele vai fazer 14 horas extras a 50%. Vamos colocar aqui. Hora extra 50%. E aí, gente, eu tenho que olhar aqui a jornada de trabalho dele. Se ele sai às 23h48, né? Se ele sai 11h48 da noite, todas as horas extras dele serão noturnas, tá? Porque ele só pode fazer hora extra dentro do horário noturno, que é das 10 às 5 da manhã. Então vamos lá. Cálculo de hora extra. Ele parte. Deixa eu pegar aqui, abrir isso aqui. Cálculo de hora extra, ele parte da hora diurna. Uma hora diurna dele são R$ 35,46. Isso aqui é a hora diurna.
diurna. Fator de hora extra noturno, lembra, é 1,8, que aqui é o fator de hora, vou abreviar, de hora extra noturna, que aqui dentro tem 1,5 vezes 1,2, né? E aí, por trabalhar à noite, ele tem o fator de hora noturna aqui, ó, fator de hora noturna. Hora noturna. Quando eu multiplicar tudo isso, eu vou ter um valor de 1 hora extra dele. Então, 35,46 vezes 1,8 vezes 1,15, eu vou ter o valor de 1 hora extra. 1 hora extra noturna, tá? Aí vou abreviar. Hora extra noturna. Só que dentro deste valor, lembra que eu tenho também um adicional noturno. Eu tenho 1 hora diurna, eu tenho que desconsiderar, mas eu vou fazer isso no final. Guarda esse valor aqui. Este aqui, 73,40, é o valor de 1 hora extra noturna. E ele fez, olha aqui no exercício, olha a minha setinha aqui, ó, pintada de amarelo. Ele fez 14 horas extras, então eu vou multiplicar por 14. Né? 14 horas extra. Aí é simples. Este vezes este deu um total de hora extra que ele tem para receber. R$ 1.027,63. Posso lançar na folha de pagamento? Não posso ainda. Por quê? Dentro desse 1023 eu tenho as horas de urna aqui. Então eu preciso desconsiderar. Na verdade, não é que eu tenho que desconsiderar. Eu tenho que lançar na folha de pagamento o que é o adicional de hora extra noturna e o que é a hora nominal dele, entendeu? Como eu faço isso? Conta de menos. Na verdade, desculpa, conta de vezes, ó. 35,46 vezes 14 horas extras, que foi o total de hora que ele fez, dá R$ 496. E aí é simples. O total de hora extra menos o total de hora noturna dá o valor. Esses dois valores aqui, ó, este aqui é o adicional de hora extra noturno. Este aqui são as horas extra noturna, entendeu? Estes dois é que soma na folha de pagamento. Lembra que eu preciso fazer separado, porque tem imposto que vai incidir só sobre o adicional, tem imposto que vai incidir só sobre as horas extras. Os dois juntos dá 1.027,63. Olha a setinha aqui embaixo. Ó, 1.027,63. Entendeu? Os dois juntos dá isso aqui. Então, bora lá fazer isso aqui. 493,44, que é o adicional de hora extra noturno, mais 531,19, que são as horas extras noturnas, beleza? Ok, então já matei a hora extra 50%. Ele tem hora extra aqui 100% aqui, ó, pintei de amarelo. E aí eu tenho que fazer a conversão, né? Então vamos colocar aqui. Hora extra 100%. O que vai diferenciar isso daqui para isso aqui? É só o fator de redução, que de vez de ser 1,8 vai ser 2,4. O resto é tudo igual. E a quantidade de horas, né? Então vamos lá. 1 hora. Só que antes eu preciso converter os 12 minutos. Vou fazer aqui no cantinho. 12 minutos dividido por 60 minutos vai dar um valor em hora. Este valor é o que eu tenho que somar com aqueles outros 16. Deu um valor de 0,20 mais 16. Então vamos lá. Vai, obviamente, 16 horas mais 0,2, 0,20 vai dar 16,2 horas, tá? Vamos lá, então. 35,46, que é a hora diurna. Todas as horas noturnas partem da hora diurna, lembre disso. Fator de redução de hora extra 100% noturna é 2,4. Então, esse aqui é o fator de hora extra noturna 100%, tá? Ó, tem um 100% na frente. 1,15 é o fator de hora, fator de hora noturna, isso não muda. E agora a continha de vezes, né?
a hora diurna vezes o fator de redução de hora extra 100% noturno vezes o fator de redução de hora noturna me deu o valor de uma hora extra a 100% noturna. Isso aqui é hora extra noturna 100%. Aqui é de uma hora. Aí aquela continha, vezes 16,2. Da onde saiu essa quantidade de horas extras? Inclusive eu não coloquei isso aqui lá, para vocês não se perderem. Conta de vezes. Uma hora extra 97,87 vezes 16,2 deu 1.585. Tem que fazer exatamente o mesmo desdobramento, né? Porque aqui dentro eu tenho a hora extra noturna e tenho o adicional de hora extra noturno. Eu preciso separar isso na folha de pagamento lá. Então, separando isso, como é que eu faço? A hora diurna vezes a quantidade de hora extra que ele fez vai dar o valor. Este valor aqui é o valor de hora extra noturna 100%. E aí eu tenho um adicional. O adicional é a conta de menos, né? É o total menos o valor da hora extra. É o total do adicional noturno, né? Aqui tá invertido, tá, gente? Aqui eu fiz invertido, tá? Mas é a mesma conta. Aqui é um adicional de hora extra noturna 100%. E são esses dois que vão lá para a conta. Quando eu somar 574,45 com 1.011,04, tem que dar 1.585,49, que é exatamente esse montante aqui, tá vendo? Então, deixa eu só deixar 100 para vocês ficarem de boa. E 45. Vai para a folha de pagamento somando na base. Ok? Então vamos lá. Tem mais alguma coisa para somar na base? Para INSS? Não tem. Então agora eu posso fazer a soma. Soma desses valores aqui. O que eu vou somar? Salário base, mais o adicional noturno, mais o adicional de salubridade, mais o adicional de hora extra noturna, 50%, mais a hora extra noturna, 50%, mais a hora extra noturna, 100%, mais o adicional de hora extra noturna, 100%. Isso tudo deu um valor. Este valor é a base para INSS e FGTS. Ok? É a base. A gente tem que fazer agora o cálculo de INSS do cara. Bom, o que eu vou colocar aqui na tabela do INSS? 12.024,53. Aí você fala, opa, mas a tabela do INSS ela tem um teto, que é aquele 7.507, se não me engano, 49 centavos. Deixa eu confirmar aqui na minha colinha aqui, rapidinho. Como a tabela tem um teto e este valor de 12.000 passou deste teto, 7.507,49. Este valor passou do teto, então ele só vai pagar imposto de INSS até 7.507,49. E aí eu já tenho aquele valor que quando der o teto, quanto é que eu tenho que lançar aqui? Subtraindo INSS. Subtraindo o INSS, 877,22, porque é o teto do INSS. Então, olha lá, se a base para INSS for superior a 7.507,49 centavos, você já sabe que ele vai pagar o teto do INSS, que é 877,22. E aqui na nossa folha de pagamento, aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei um menos, porque eu vou subtrair INSS. Então, ó, a base de INSS menos o valor do INSS é igual a base para IRPF, Imposto de Renda. Vou fazer aqui do lado. IRPF, vamos fazer o cálculo de Imposto de Renda. O que vai para cálculo de Imposto de Renda lá na tabela? R$ 11.147,31. Isto aqui vai lá para a tabela. Olho na tabela do IRPF qual é a faixa? É a faixa 5.
Estourou o limite, na verdade, não tem limite. Então é a faixa 5, eu aplico direto a alíquota de 27,5%, tá? E aí a conta de vezes. Este valor vezes 27,5% deu 3.065,51. Mas eu não lanço ainda na folha, eu tenho uma parcela dedutível, que para a faixa 5 são 869,36. E aí eu faço a continha e o resultado que der é o que eu coloco na faixa. Então, 3.065,51 menos 869,36 deu 2.196,15 centavos. E este valor vai para a folha de pagamento subtraindo o imposto de renda. 2.196,15 centavos é o IRPF dele. Aqui vocês aprenderam a fazer até aqui, né? E aí a gente já fazia a remuneração dele, lembra? Só que agora não. Agora a gente precisa somar o resto das coisas aqui. Tem coisas que vai subtrair, tem coisas que vai somar, e não tem problema. O resultado dessas operações é a remuneração do trabalhador aqui, que no caso o funcionário é o Harry Potter. Vamos lá para o próximo, é o DSR aqui, seguindo a minha listinha aqui, ó, o próximo é o DSR. Ele faltou no dia 18 e 23, precisa abrir o calendário de janeiro, que é o mês de referência dessa folha de pagamento. Quando caiu dia 18? Opa, caiu numa quarta-feira, ele tinha que estar trabalhando. Quando caiu dia 23? Caiu numa segunda-feira, ele também tinha que estar trabalhando. Então, eu vou descontar 2 DSRs deles aqui. O dia que ele faltou, quarta-feira, e aí eu vou descontar esse sábado, dia 21. No dia 23 ele faltou segunda-feira, eu vou descontar esse domingo, dia 22. Então, quantos dias eu vou descontar de DSR? Total serão 4. 18, 1, 21, 2, 22, 3, 23, 4. Beleza? Vou fazer aqui no cantinho. DSR. E o DSR é calculado sobre o dia de trabalho. E lembra que eu já tinha calculado com vocês lá em cima o dia de trabalho? Assim que a gente fez a hora de urna, eu já peguei e já calculei o dia que eu ia precisar dele. Então, se o dia de trabalho dele são 312,06 centavos e eu vou descontar 4 dias, é conta de vezes aqui. 312,06 centavos, que é referente a um dia de trabalho dele, vezes 4 dias, que são 2 faltas mais 2 DSR, vai dar o valor que eu vou descontar de DSR deles, que será 1.248,24. Opa, como é que travou aqui o negócio? R$ 1.248,24 eu vou descontar de DSR. Ó, o sinalzinho de menos aqui na frente, tá? Para vocês não se perderem. Então, já fiz DSR. Aí é o optante de Vale Transporte. Aí agora a gente precisa entender aqui esse caso do Vale Transporte dele aqui, tá? Eu vou fazer aqui no canto. VT. Ó, vai abrindo aí, vocês vão vendo aí. VT. Ele gasta por dia R$ 7,48 por dia de Vale Transporte. Vamos olhar lá de novo, tem que fazer essa conta, tá? Tem que olhar o calendário. Quantos dias ele trabalhou no mês de abril? No mês de janeiro, que é o mês dessa folha de pagamento. Ele trabalhou, aqui dá 20 mais 2, 22 dias. E se ele gasta R$ 7,48 por dia, vezes 22 dias, é só fazer um total para eu saber uma conta de vezes aqui. Aí eu vou descobrir quanto de vale transporte ele vai gastar no mês de janeiro. Olha, ele vai gastar R$ 164,56. Aí, qual que é a regra do vale transporte? Se ele for optante do vale transporte, a empresa desconta do salário base dele 6%. E aí a gente tem que fazer essa conta. Pega o salário base dele, R$ 781,45, multiplica por 6%, vai dar um valor. Vamos fazer essa continha para a gente comparar. Salário base vezes 6%. Deu R$ 468,09. O que compensa para esse funcionário? Ó, se ele pagar do bolso dele, né, ele vai pagar por mês R$ 164,56. Se ele pedir lá na empresa o Vale Transporte, a empresa vai descontar 6% do salário dele. 6% do salário dele deu R$ 468,09.
Então, não compensa para ele, neste exemplo, pedir o vale transporte. É melhor que ele receba o dinheiro da remuneração e ele pague do bolso dele, porque aí ele só vai gastar R$ 164,56. Então, neste caso aqui, comparando matematicamente falando, ó, 164 vezes versus 468, o que o funcionário perde mais? Ele perde mais nesse cenário aqui. Então ele tira o dinheiro do bolso dele. Então, neste caso, não vai para a folha de pagamento VT, porque eu não vou descontar 6% do salário dele, porque ele vai gastar menos condução neste mês. E o salário dele é alto, 6% deu valor muito alto de desconto, beleza? Então não vai ter VT. Vamos para o VR. Fazer o cálculo de VR aqui do ladinho aqui, ó. Deixa eu já começar diminuindo um pouquinho essas coisinhas que a gente já calculou. Deixa eu diminuir isso aqui, ó. Calma aí. Pra gente poder ter o VT aqui. Isso aqui a gente já calculou, já tá ocultar aqui. Pronto. Aí sobrou para calcular o VT, o vale transporte, VR, desculpa, vale refeição do funcionário aqui. O exercício fala que ele gasta, que a empresa vai dar para ele R$ 890 de vale refeição naquele mês de janeiro. A regra do vale refeição, a empresa pode descontar deste valor 20% a título de coparticipação, né? Então, quanto é 20% de 890? É uma conta de vezes, né? 890 vezes 20% deu 178. Então, a empresa vai descontar desse funcionário, no título de coparticipação de VR, R$ 178. O que é isso? Significa que no mês a empresa vai fornecer 890, só que o funcionário vai pagar desse 890 20%, que é igual a 178. Se ele vai pagar, eu já vou descontar da folha. Então, este valor vai subtraindo a folha de pagamento. R$ 178 de VR. Fazer o próximo. Bom, VT já foi, né? VR, ok. Plano de saúde. Exatamente igual ao raciocínio do plano de saúde, exatamente igual ao raciocínio do VR, tá? R$ 1.000, que é o valor do plano de saúde que esse funcionário gasta no mês. Neste caso, para coparticipação de plano de saúde, não existe, a legislação não exige uma alíquota mínima ou máxima. Ela pode ser 1%, 100%, 0%, 25%, pode ser qualquer porcentagem. Vai de acordo com a empresa. Neste caso, a empresa vai descontar 25% do valor do plano de saúde a título de coparticipação. Então, é conta de vezes. R$ 1.000 de plano de saúde vezes 25% vai dar o valor que o funcionário vai pagar a título de coparticipação de plano de saúde, que deu R$ 250. E eu vou descontar dele R$ 250 lá na folha de pagamento a título de plano de saúde. Beleza? Aí ele tem R$ 1.000 de VA. VA não desconta, tá, gente? VA sempre soma. Ele substitui a cesta básica. Então, ele vai somar na remuneração. Então, eu vou colocar aqui R$ 1.000 de VA. É a regra do VA. Então, já fiz tudo isso aqui. Agora, eu tenho auxílio creche e salário família. O que diz a lei? O funcionário que recebe até, deixa eu só pegar aqui o valor, R$ 1.754,18 em 2023, se esse funcionário tiver a base para INSS, ó, base para INSS, for até R$ 1.754,18, esse funcionário tem direito a um benefício do governo que a gente chama de salário família, tá? O quanto é esse benefício? O salário família, o governo paga R$ 59,82 por cada filho menor de 14 anos que esse funcionário tiver, filho ou dependente, tá? E aí é a regra, tem regra. Para ter esse acesso a esse benefício do governo, que é o salário família, tem que ser duas regras. Tem que ser até 14 anos ou filho ou dependente. E assim, todos têm que estar na escola e vacinado. Crianças até 6 anos de idade têm que estar vacinada. Crianças até 14 anos de idade têm que estar na escola e vacinada.
Se tiver essas duas condições, o funcionário que recebe para base de INSS até R$ 1.754,18 em 2023, este funcionário ganhará por filho ou dependente do governo R$ 59,82. Bom, então não tem limite de filhos, né? Aqui ele tem dois, significa que ele no salário família significa que ele tem dois filhos. Só que a base para o INSS do cara deu R$ 12.024. Então, ele não é elegível para esse benefício do governo. E como funciona o auxílio creche e o salário família? Quem paga é o governo, quem paga não é a empresa. Mas só que como a folha de pagamento quem fecha é a empresa, o que então o governo faz? Olha, empresa, você paga para os funcionários que estiverem dentro das regras e aí você desconta do imposto que você, empresa, tem que pagar de pagar para mim, que é o governo. Então a empresa repassa na folha de pagamento e desconta do imposto que ela tem que apurar lá na frente. Então quem acaba pagando esse custo do auxílio creche e do salário família é o governo. Mas a regra é clara, tanto o auxílio creche quanto o salário família tem um limite ali. O cara tem que ganhar até salário base para INSS até R$ 1.754,18 em 2023. Como não é o caso, então ele não tem nem salário família, nem auxílio creche. Aí agora é fazer a remuneração dele. Não tem mais nada para eu fazer aqui nessa folha de pagamento. Eu já fiz todas as contas que eu precisava. Então, vamos lá somar a remuneração dele? Então, vamos lá. A base de INSS... Bom, a base de... Opa, desculpa. Vamos lá somar. É daqui de baixo, dos 11 mil. Bom, a base de IR menos o valor do IR... menos o valor do DSR, que é tudo eu estou descontando do cara, menos a coparticipação de VR, menos a coparticipação de plano de saúde, mais o vale alimentação vai me dar o total que é a remuneração. E é isso aqui que vai cair na conta do cara aqui, ó. Isso aqui é um sinal de igual, tá? Que é remuneração. E aí eu preciso marcar o FGTS, eu vou fazer aqui embaixo, tá? O FGTS dele. Quanto é o FGTS? Ele vai usar essa base de INSS aqui, 12 mil... Opa, foi lá para baixo. Deu pau aqui. 12.024,53. FGTS são sempre 8%, a gente já teve essa aula. Deixa eu só achar a porcentagem aqui. Aqui. Então, 8% de 12 mil, faça a conta de vezes, deu um valor em reais, que é de FGTS. E aí eu marco aqui o sinal de igual, 961,96 a título de FGTS. E aí eu fechei a folha de pagamento deste cara, tá? Deixa eu colocar aqui, fazer bonitinho. O que ele vai receber então? Ele vai receber 8.274,92 na conta do banco dele, 961,96 lá na conta do FGTS dele. E aí eu matei a folha de pagamento. Fiz todos os cálculos. Você precisa... Deixa eu só deixar isso aqui bonitinho, que nem eu deixei os outros. Você precisa, gente, na hora que for fazer os exercícios de folha de pagamento, entender cada um desse cenário. Entender qual é a jornada diária, quantas horas ele faz de dia, quantas horas ele faz à noite. Ó, tava aqui, ó. Quantas horas ele faz de dia, quantas horas ele faz à noite. Precisa entender isso aqui. Deixa eu só dar uma diminuída na fonte, para poder caber tudo na mesma coisa, na mesma página. Você precisa entender quantas horas ele faz de dia, quantas horas ele faz à noite, fazer a conversão dos minutos em hora, e aí começar. Se ele tem hora à noite, a partir das 10 da noite, então ele tem adicional noturno. O adicional noturno ele vem da hora diurna. A hora diurna mais a hora de trabalho diária dá a hora do dia, dá o valor do dia de trabalho dele, o dia trabalhado. Isso se tiver DSR, a gente vai usar o dia trabalhado como referência. Depois é olhar lá, ele tem hora noturna.
50%, converte os minutos em hora e faz a conta. Mas o cara sai 6 horas da tarde. Então, se ele só pode fazer 2 horas extras por dia, que é o que está na legislação, lembra? Então, ele só vai fazer hora extra de dia. Aí tem que usar o fator de hora extra 50% para dia. Se é à noite, fator de hora extra 50% para noite. Mas na folha de pagamento tem que separar o que é o adicional de hora extra, setinha aqui, e o que é a hora extra nominal dele, entendeu? Mesma coisa para 100%. Cálculo de VT, preciso comparar cenário. Quanto ele ganha, quanto ele gasta de VT? Quantos dias no mês ele vai utilizar? Dá o valor. Quanto é 6% do salário base? Vai dar o valor. O que compensa para o cara? Se 6% der menos que isso aqui, então compensa a empresa descontar 6% e pagar o VT para ele. Aí vai ter VT lá na folha de pagamento. Se 6% der mais que isso aqui, que foi o exemplo, que foi o caso, não compensa. Ele paga do bolso dele o VT. VR, são 20% sobre o valor do VR. Plano de saúde, é a coparticipação sobre o valor do plano de saúde. Vale alimentação, aqui ó, não desconta nada, ele soma na remuneração. Então, de boa, tá? Então é isso aí que a gente tem que fazer. Lembrando de INSS, imposto de renda. INSS, se a base para INSS for maior que 7.507,49, então aplica o teto de INSS para ele pagar, ó, 877,22. Se for menor, se a base para INSS for menor, aí tem que fazer aquela soma de faixas lá. E o que sobrar é imposto de renda e soma de faixas, beleza? Espero ter aprendido, espero ter ajudado. Qualquer dúvida você vai me mandar mensagem e a gente vai tirando essas dúvidas aqui no WhatsApp ou na aula mesmo. Fui!